Glória a Deus, aleluias. Que os céus se abram, né, e Ele venha se mover no meio de nós. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os que estão nos seus lares, aonde estiver conectado ao canal da nossa igreja, cultuando a Deus conosco nessa quinta-feira, né, mais terceira quinta-feira, aonde já foi falado aqui, o pastor Emerson estava falando, que nós estamos num trabalho falando sobre fundamentos, uma série de mensagens nesse mês de julho, e hoje é a terceira quinta-feira, né, falando sobre fundamentos. E no fundamento, nós descobrimos na primeira mensagem que eu tenho que buscar a rocha. E para buscar a rocha eu tenho que cavar para que eu possa soltar o meu pilar e assim a minha casa, né? O texto base nosso está lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está encerrando ali o Sermão do Monte, onde ele fala do homem que edificou a casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia. E nós, como estamos edificando a casa sobre a rocha, então nós temos que buscar essa rocha. E buscando a rocha, eu solto o meu pilar e a minha casa vai ser sustentada. Na primeira, nós falamos sobre oração, né, um dos pilares da nossa casa espiritual. A oração ela é fundamental na vida do cristão. Sem esse pilar da oração, a minha casa ela vai entrar em ruína. Na semana passada nós falamos sobre fé, né, que foi um novo pilar também que está firmado em Cristo, firmado na rocha, e ele vai me dar sustentação para que eu possa continuar e vencer todas as dificuldades. O mais importante é isso, é saber que eu estando firmado na rocha, e ali eu tendo meus pilares, a minha casa pode vir a tempestade que vier, de baixo, de cima, do lado, que a minha casa não cairá. Isso é fundamental nós entendermos. E hoje, nós vamos falar sobre um terceiro pilar, que é fundamental também na vida do cristão, que é o conhecimento. Nós vamos falar sobre conhecimento e o que é esse conhecimento e como buscar esse conhecimento. E como nós estamos fazendo estudos, são mensagens de estudo, é importante que você tenha o hábito de anotar. Hoje eu me lembrei agora, a moça que trabalha em casa, ela estava falando que, ela falou, olha, Miquel, quando você está lá pregando, ela não é da nossa igreja, mas ela falou, eu anoto tudo. Então eu fiquei muito feliz por ouvir ela falar isso. Eu tenho certeza que muitos estão anotando, e é interessante nós termos esse hábito, né? Quem sabe na sua casa você tem até uma facilidade maior, para que você possa depois meditar. Além disso, o fato de estar no canal da igreja, as mensagens ficam lá. Depois você pode voltar e ver de novo, né, e participar. Porque Deus tem nos ensinado. Eu tenho aprendido muito com Jesus. Ele tem me ensinado durante a semana, nós ficamos orando e estudando, e Ele tem falado muito ao nosso coração. Então hoje, nós vamos falar sobre o fundamento do conhecimento, que é um dos pilares que eu tenho que ter. Não tem crente, não tem como a sua casa ela ficar em pé se você não tiver conhecimento da palavra. E nós vamos ensinar o que é isso. O que é esse conhecimento? Tem vários tipos de conhecimento, mas o conhecimento que nós vamos falar aqui é o conhecimento que vem do alto, onde a Bíblia vai nos mostrar isso. E nós vamos fazer um passeio também nos evangelhos novamente. Nós vamos falar agora, vamos ler Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Então, já começa a pesquisar, já começa a olhar, já abre a sua Bíblia e vamos ler junto. Nós vamos ler Lucas, depois nós vamos para João e vamos ler 2 textos em João também. Mas, por enquanto, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse é um texto muito conhecido da igreja, né? Naquele momento em que Jesus estava na casa de Marta e Maria, né? E tem o irmão dela, aqui não está falando, mas tem o irmão Lázaro, que era muito amigo de Cristo. Nós vamos ver depois nos outros textos falando sobre eles novamente. Então, Maria estava ali e Jesus estava passando por aquela cidade e ele foi se hospedar, ele foi ali ficar um tempo na casa daqueles amigos que ele tinha. Jesus tinha, quando você lê os evangelhos, você verá que Jesus muitas das vezes ele saía, quando ele vinha da Galileia para Jerusalém, ou ele passava por Betânia, que era esse lugar, sabe, essa aldeia onde eles moravam, que era bem próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros aproximadamente. Então, muitas vezes Jesus ia até Jerusalém para fazer o seu ministério, cumprir, curar, pregar.
Mas quando ele queria descansar, ele voltava um pouquinho e ia novamente para Betânia e ficava na casa daqueles seus amigos. Então, nós vemos que existia uma intimidade muito grande com Jesus, né? Jesus com esses amigos que estavam com ele. Então ele sempre estava ali. E essa passagem aqui de Lucas vai descrever isso. Jesus estava ali, ele estava a caminho, e ele entrou naquela casa onde Marta e Maria estavam, as duas irmãs. E o importante é que uma tinha uma visão diferente, e uma outra tinha uma visão diferente ao ver o mestre. Nós vamos ver a diferença entre uma e outra. Mas quando eu começava a falar sobre conhecimento, estudar sobre conhecimento, eu fui procurar no dicionário, e a palavra conhecimento, ali fala que é o ato ou efeito de conhecer, de ter bastante, adquirir conhecimento mesmo, coisas que a gente tem que ler, tem que buscar, conhecimento do modo geral. Mas quando a gente vai também para a palavra sabedoria, fala que a pessoa sábia ou sabedoria, são grande instrução, erudição, saber, grande conhecimento. Então para eu ter sabedoria, eu tenho que ter um grande conhecimento. Mas como que eu vou saber qual conhecimento eu tenho que ter? Aí eu vi já em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, muito conhecido da igreja, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Deus está falando aqui, através de Oséias, que o povo dele tinha sido destruído por falta de conhecimento. Então se a palavra está nos mostrando isso, se você não tem conhecimento, quando vier as provações, lembra da casa, que nós falamos na primeira quinta-feira desse mês, quando vier a tempestade de baixo, quando vier do lado, quando vier de cima, o que vai acontecer se você não tiver conhecimento? Vai ruir, porque ele fala assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, conhecimento, ele é fundamental para que você possa erguer essa casa. Então, nesse fundamento que é Cristo, nessa rocha que é Cristo, eu tenho que entender que eu tenho que conhecer. Não tem como eu ser um crente sem conhecer. O que tem feito que muitas pessoas façam coisa errada, pregam muitas vezes heresia, então ensinam, falam coisas contrárias à palavra, é a falta do conhecimento. Mas que conhecimento, pastor? Você pode me perguntar. Aí Tiago, no capítulo 3, versículo 13 em diante, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa ele fala assim no versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, qual é o conhecimento que eu terei que adquirir? Qual a sabedoria? Porque quando eu começo a ter conhecimento, eu vou chegar à sabedoria. Mas como que eu vou chegar? Sabendo que esse conhecimento que eu tenho que buscar tem que vir do alto. O conhecimento ele tem que vir do alto, e é esse conhecimento que vai fazer com que eu tenha uma vida pacífica, moderada, tratável, eu seja cheio de misericórdia, eu dê bons frutos, eu não seja hipócrita. É isso que vai fazer quando eu adquiro o conhecimento do alto, e só existe um meio de adquirir esse conhecimento, através da palavra de Deus. Eu sei que esse pilar, quando a gente fala de oração, oração todo mundo sabe que crente tem que orar. Quando a gente fala de fé, a gente sabe que a fé não é aquela fé de que eu vou orar e vai ter uma pessoa, vai ser curado. Não é esse tipo de fé. A fé em Jesus, que fala em Hebreus capítulo 11, que nós falamos semana passada. Porque a fé que salvou os do Antigo Testamento foi a fé em Jesus que viria. E a fé que nos salva hoje, que no versículo 6 diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a fé que eu tenho em Jesus também. Então tem que ter fé. Todos os crentes sabem que tem que ter fé. É um pilar que tem que ter. Mas quando a gente fala de conhecimento, aí é mais complicado um pouquinho. Porque a maior parte das pessoas não quer se dar ao trabalho de buscar e ler a palavra de Deus. Acha que apenas ouvindo alguém falar, ou vendo de vez em quando, ou uma vez por semana abrindo a Bíblia no culto, já está bom, já basta. Mas eu vou dizer uma coisa, e Deus tem falado ao meu coração, que se o seu corpo físico precisa de alimento todo dia para sobreviver, o seu corpo espiritual precisa de alimento todo dia também, para que ele possa sobreviver.
E o alimento é o pão, é essa palavra. Aqui está o conhecimento. E é através desse conhecimento, através dessa busca que eu tenho constante com Deus, é que vai fazer com que eu possa alcançar e ter certeza que a minha casa, quando vier a tempestade, quando vier qualquer coisa que vier, as provações, eu estarei firme, porque eu estarei firmado na rocha, e a rocha que é Cristo. E o conhecimento da palavra, ele é fundamental para que a minha casa, ela continue em pé. Qual o conhecimento? Conhecimento que vem do alto. E aí, agora eu vou olhar então para o texto que nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 10. Nós vemos aqui, Jesus então entrando na casa de Marta e Maria. Marta parecia que tinha assim ela era muito afoita, trabalhadora. E Maria parece que não estava muito a fim de trabalhar quando a gente olha o texto. Tanto que Marta, ela vai até Jesus e fala assim: Jesus, chama a atenção de Maria aí que está sentada, te ouvindo, para que ela possa me ajudar, porque eu tenho que fazer muita coisa. Mas quando o Jesus vai falar, ele não repreende Maria, mas ele repreende a Marta. Por quê? Porque ele entendeu, porque ali Jesus estava mostrando que o melhor lugar para se adquirir conhecimento, adquirir instrução, é aos pés de Jesus. É só aos pés de Jesus que eu vou conseguir alcançar essa sabedoria. Quando nós estamos lendo a palavra, é como se eu estivesse aos pés de Cristo, ouvindo Ele falar. Ele não está aqui hoje mais porque hoje Ele está à destra do Pai, mas a tua palavra está aqui viva, e ela tem que nos alimentar todo dia, e Maria entendeu isso. Então quando Jesus chegou na casa dela, o que ela fez? Ela sentou-se aos pés de Cristo, e ficou ali ouvindo Cristo. Como que eu ouço Cristo hoje? Lendo a sua palavra, estudando a sua palavra. Não tem como. A Bíblia, ela não foi feita apenas para você ficar lendo, não. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser buscada, porque cada dia que eu leio essa palavra, eu encontro algo diferente, porque ela é viva, ela transforma, ela muda, e a libertação só vem através da palavra. Não é um culto que vai fazer você ser liberto, não. O que faz você ser liberto é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que mostra o pecado, é a palavra de Deus que transforma o homem, é a palavra de Deus que vai levar todo homem que crer nela para a vida eterna, para estar com Deus. O primeiro ponto que eu vejo aqui na vida de Maria, é que Maria sentava-se aos pés de Jesus para aprender, né? Versículo 38 e 39 diz assim: e aconteceu que indo eles no caminho, entrou numa aldeia, certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Tanto Marta como Maria eram amadas por Jesus. Jesus amava as duas. Ambas procuravam servi-lo e oferecer a ele o melhor. Ambas aproveitavam a oportunidade para agradar o seu coração. Mas Maria recebe um destaque especial. Por quê? Porque ela estava aos pés de Jesus. O Warren Wiersbe, ele fala o seguinte: o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. O segundo ponto que eu vejo na vida de Maria, aqui nesse texto, é que Marta agitava-se de um lado para outro para servir. Lucas 10, 40, diz assim, ó: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Podemos concluir que Marta tinha um temperamento irrequieto, como eu falei. Quem sabe uma personalidade agitada, queria sempre fazer muita coisa. Todas as vezes que ela aparece na Bíblia, vocês vão ver outros textos, né, falando de Marta e Maria, você vai ver que ela sempre vai estar fazendo alguma coisa. Ela sempre vai estar servindo a mesa, está em ação, ele está discutindo, ela está fazendo alguma coisa. Marta era assim, parecia aquela pessoa agitada que não consegue parar um minuto. O que eu vejo aqui é que para Marta, servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Quantas pessoas acham que apenas pelo fato de trabalhar na igreja já é o suficiente e não precisa ter intimidade com Cristo? Você tem que trabalhar, sim, você tem que trabalhar na igreja, você tem que produzir, você tem que estar ali atento sempre, fazendo coisas para o crescimento do Evangelho e a proclamação do Evangelho. Mas isso não pode substituir, quem sabe, o trabalho que você faz na intimidade com Cristo. A intimidade é o que vai fazer com que você chegue até Jesus, que é a rocha. É o que vai fazer com que o seu pilar de conhecimento, ele também seja erguido em cima da rocha, ele seja apoiado sobre a rocha. Nós temos que tomar um cuidado ao nos prontificarmos a trabalhar na obra. Como colocar o trabalho de Deus à frente do Deus do trabalho. Quantas pessoas têm feito isso? Esquecido de buscar intimidade com Cristo. E o que eu vejo aqui em Maria é que ela buscou isso. Ela sentou-se aos pés de Cristo para ouvi-lo.
O terceiro ponto, no versículo 41, é que, respondendo-se, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta andava inquieta e se preocupava com muitas coisas. Jesus, ao censurá-la, mostra que ela estava errado, o que ela estava fazendo estava errado. O melhor era estar aos pés aprendendo. É aprendendo. O que você está fazendo hoje na sua casa, participando desse culto, cultuando a Deus, é isso, é aprender. Eu aqui sou apenas um instrumento, e eu sou um instrumento de barro, então eu posso falhar. Por isso você tem que ficar com a Bíblia aberta, buscando conhecimento através dessa palavra. Essa palavra é infalível. Eu posso falhar, eu falho muitas vezes. Posso não, eu falho constantemente, porque eu sou de barro. Mas o que me aperfeiçoa é o Espírito Santo que está em mim, que está em você. É Ele que nos mostra, é Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra o caminho. Então você tem que buscar conhecimento, e o Espírito Santo que habita em você, ele vai te mostrar onde você tem que fazer, onde você tem que ir, o que você tem que fazer. É Ele que mostra. E o quarto ponto, no versículo 42, é que Jesus elogia Maria. Jesus elogia Maria pela sua sabedoria. O homem sábio busca conhecimentos aos pés de Jesus. Então, se você é sábio, busque conhecimento aos pés de Jesus. Mas pastor, como eu chego aos pés de Jesus? Abre a Bíblia. Aliás, você está com a Bíblia aberta, eu tenho certeza. Então você está aos pés de Jesus, porque é Ele que está falando com você e comigo nessa noite. É Ele que está mostrando através da sua palavra o que nós temos que fazer. Vejo também que Jesus elogia Maria pela sua escolha duradoura, por ter feito a melhor escolha, por ter optado por aquilo que é necessário. O que Maria escolheu jamais lhe será tirado. Está escrito aqui. Escolheu a boa parte, Jesus fala no versículo 42, a qual não lhe será tirada. Por que não será tirada? Porque mesmo depois que a igreja for arrebatada, nós viveremos toda a eternidade aos pés de Cristo. E a eternidade, nós nunca nos cansaremos, porque Ele é inesgotável. O que vem de Jesus é inesgotável. Então, o que ela escolheu era a melhor parte e não será tirada. Quem escolhe hoje estar aos pés de Cristo, pode saber, ter certeza absoluta, que isso nunca será tirado de você, porque você viverá a eternidade aos pés de Cristo, aprendendo, ouvindo. Assim vai ter uma coisa, eu não consigo imaginar como que vai ser isso, estar aos pés de Cristo e viver toda a eternidade nesse ser inesgotável que vai falar, e eu vou querer ouvir mais e mais por toda a eternidade. Isso nunca será tirado. Foi isso que eu vi, que eu consigo visualizar dentro desse texto, porque Maria escolheu aprender, ter conhecimento. Agora eu gostaria de ler outro texto com vocês, João capítulo 11, vamos para João, vamos dar um passeio aqui na Bíblia. É muito bom passear na Bíblia, eu amo ler a palavra de Deus. Então, vamos ler mais um texto aqui, João capítulo 11, a partir do versículo 28, vamos ler a partir do versículo 28, é um texto também muito conhecido, continuando a falar de Marta e Maria, tá? Aqui elas estavam passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, mas o interessante quando eu estava lendo esse texto, é que Maria, por ela entender, por ela estar ouvindo Cristo, ela sabia até como falar, ou até como se comportar, ou não ter incredulidade. A sabedoria faz isso. A sabedoria faz com que você não seja incrédula diante das adversidades que acontecem. Vamos ver o que está escrito aqui. João, capítulo 11, a partir do versículo 28. Acompanha comigo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, olha bem, lançou-se aos seus pés, se puder grifar, grife, dizendo-lhe: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Esse texto, esse capítulo 11, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Um homem que já estava morto há 4 dias. Como eu disse no início dessa mensagem, Jesus era muito amigo dessa família. Toda vez que ele ia para Jerusalém, eles passavam por Betânia, ele ficava na casa deles. Ele era muito amigo. Aí Lázaro, o irmão dessas 2 moças, ele ficou doente. E elas mandaram chamar Jesus, mas Jesus não foi de imediato. Quem sabe elas imaginaram que, pelo fato de serem amigos, Jesus viria correndo, mas Jesus não foi. Ele esperou um tempo. Ele queria mostrar a glória que estava sobre ele, e ali como filho de Deus.
Ele vai falar isso mais à frente. Mas Jesus chega 4 dias depois que Lázaro havia sido sepultado. E aí, o primeiro ponto que eu vi, quando eu estava lendo o capítulo 11 inteiro, falando sobre a ressurreição de Lázaro, eu vejo que a primeira pessoa a chegar até Jesus, quando Jesus estava a caminho ainda de Betânia, foi Marta. Lembra que eu falei que Marta era muito agitada? Que sabe quando ela ficou sabendo que ele estava a caminho, ela saiu correndo e foi encontrar com Jesus. Aí no versículo 21 ainda do capítulo 11, aí que vocês estão lendo, diz assim, ó, versículo 20 vai, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Como que é? Marta chega até Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando eu olho para o versículo 32 que nós lemos, Maria também foi ao encontro de Jesus, no mesmo lugar que Marta estava. Mas olha a diferença. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu não estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam do poder de Jesus. Todas as duas sabiam. Mas a diferença é que quando Maria encontrava com o mestre, ela não encarava como Marta faz aqui, falando com Jesus diretamente. Ela se ajoelhava, ela se prostrava aos seus pés. Ela se prostrou aos seus pés e Jesus se comove com isso, de ver o choro de Maria. Quem busca conhecimento, independentemente da situação que está passando, mesmo sendo um momento de muita dor, de luto, de profunda tristeza, sempre se lançará aos pés de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, nesse momento que o Brasil e o mundo está passando, eu não sei. A única coisa que eu sei é que, se você busca conhecimento, você, dependente do que você está passando, você sempre se lançará aos pés de Jesus. Você sempre estará aos pés de Cristo, porque só Ele é capaz de nos consolar totalmente. Só Ele é capaz de fazer com que nós possamos vencer as lutas. Lembra que eu falei das tempestades? Eu estou buscando conhecimento, eu estou cavando para firmar a minha vida espiritual na rocha. E agora eu estou colocando mais um pilar na minha casa, que é o conhecimento. Você tem que orar, você tem que ter fé, mas você tem que ter conhecimento da palavra, conhecimento que vem do alto. Não conhecimento apenas instrutivo, tem que ter, tem que estudar, sim. Mas nós temos que ter consciência que o verdadeiro conhecimento é aquele que vem do alto, que é Ele que nos garante a vida eterna. A partir do versículo 39, diz assim, do capítulo 11 ainda de João, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te dei dito que se creres verás a glória de Deus? Quando eu lia isso aqui, eu entendi que quem busca conhecimento, quando Jesus quer fazer um milagre, Ele nunca será uma voz de incredulidade. Quem foi que falou, quando Jesus disse assim, olha, Jesus, ela sabia do poder de Jesus. Ela sabia que Jesus era capaz de curar, porque elas falaram isso. Agora Jesus chega, depois que ele chora, no versículo 35, ele fala assim, tirai a pedra. Quem foi a voz de incredulidade aqui? Quem foi que falou, Senhor, mas ele já cheira mal, porque já é de 4 dias? Foi de Marta. Não foi Maria que falou isso. Porque eu posso entender aqui, quem sabe, pelo conhecimento que Maria estava adquirindo aos pés de Cristo, ela podia confiar que agora Jesus também seria capaz de ressuscitar. Quando Jesus quer fazer um milagre, se você tiver conhecimento da palavra, você nunca será uma voz de incredulidade dentro da sua família, dentro da igreja, em qualquer trabalho que Jesus te colocar. Como é bom eu ter essa consciência que eu preciso ter sabedoria, essa sabedoria que vem do alto. Quando eu olho lá para Gênesis e eu vejo aquela construção da Torre de Babel, né, que a Bíblia fala que eles queriam chegar ao céu, e nós sabemos que não seria uma torre a ponto de chegar no céu, como a gente imagina, mas o que ele estava dizendo ali, e o que o escritor quer mostrar, é que eles estavam criando ou fazendo um zigurate, que era o quê? Era um lugar de concentração, aonde eles iam ali olhar os astros. Então, chegar ao céu era isso, eles iam fazer estudo da astrologia, essas coisas. Porque o Deus dele não era o Deus verdadeiro. Então o que Nimrod ali, todo aquele povo fez, era esse, desafiando Deus para buscar deuses estranhos através dos astros. Por isso chegaram ao céu.
Ali era um grande conhecimento. Se a gente for parar para pensar em toda a tecnologia que eles daquela época estavam fazendo, era conhecimento. Mas era um conhecimento o quê? Que não vinha do alto. Era um conhecimento como o Tiago diz aqui na Escritura. Ele diz que essa não é a sabedoria, não é o conhecimento que vem do alto, mas ele é terrena, animal e diabólica. Quando eu busco o conhecimento verdadeiro, eu busco realmente estar com Cristo e andar com Cristo. É isso que eu vejo. A busca do conhecimento sempre tem que ter. E eu gostaria de ler então o último texto, aqui em João mesmo, no capítulo 12, um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia, para a gente já ir para o final da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, novamente Jesus em Betânia. Lázaro já tinha sido ressuscitado ali. Daí ele fala assim: onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os seus pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram não só para a causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Só até aqui. Quando eu li esse texto, novamente, falando aqui de Marta, Maria e Lázaro, eu comecei a procurar entender por que Maria fez aquele ato. Jesus havia ressuscitado seu irmão, e ela queria fazer o melhor de si. O que Maria quis mostrar aqui, ela queria fazer o melhor de si. Era o melhor que ela queria. No versículo 3 nós lemos: então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, encheu-se a casa com cheiro de unguento. Os 4 evangelhos vão falar sobre esse fato. E nós vamos ver que esse perfume era caríssimo. Aqui ele fala que era uma libra de unguento. Uma libra era cerca de 327 dinheiros, que Judas vai falar mais embaixo, que era um denar. E um denário valia o dia de um trabalho de uma pessoa. Se ali tinha mais de 320 gramas aproximadamente de perfume, era como se a pessoa, para comprar aquele perfume, ele tinha que trabalhar quase um ano inteiro e guardar quase todo o dinheiro para poder comprar aquele perfume. Tinha um valor muito grande. Mas esse perfume, que era valiosíssimo, e Maria tinha aquilo, ela queria dar o melhor para Cristo. Então quem busca sabedoria sempre vai dar o melhor para Cristo. É a primeira coisa que eu vi. Ela pegou o melhor que ela tinha, aquele vaso de alabastro, que era uma pedra, porque naquela época não tinha os vidros que guardavam os perfumes, e nesse vaso ela chega e quebra. O pastor, um pastor que eu estava ouvindo essa semana, falando sobre esse texto também, agora fugiu o nome, ele fala o seguinte, que quando fala de molhar os pés, e a gente vai ver nos outros evangelhos, é como se ela tivesse quebrado o perfume sobre Jesus. Porque quando Jesus fala que ela estava ungindo o seu corpo para a crucificação, nós podemos entender que Jesus, o corpo dele foi banhado por esse perfume. Essas 300 gramas aproximadamente de perfume se derramou sobre Jesus. E a Bíblia fala que toda a casa sentiu aquele aroma, aquele perfume maravilhoso. E aí nós vemos que ela estava ali fazendo o quê? Ela estava preparando, porque poucas semanas depois, Jesus seria crucificado. Ela estava preparando o corpo de Jesus para a crucificação. E era costume dos judeus, quando alguém era morto, ia ser sepultado, eles eram ungidos. Como não haveria tempo para isso, Maria fez isso antecipadamente. E o segundo ponto então que eu vejo no versículo 7, diz assim, versículo 7, disse-lhe Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isso. Ou seja, aquele unguento, aquele perfume já estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Maria demonstrou seu amor a Jesus de forma sincera e não ficou preocupada com a opinião dos outros, o que pudesse fazer. Ela chegou e derramou todo aquele perfume, independente do valor. Assim, o que ela queria dar o melhor que ela tinha. Quem busca sabedoria quer sempre agradar a Jesus Cristo, quer sempre agradar Jesus ao máximo. Isso é buscar sabedoria. Quanto mais você buscar sabedoria na sua palavra, mais você vai agradar a Jesus. E o terceiro ponto é que quem busca sabedoria demonstra seu amor em tempo oportuno.
Por que eu posso dizer isso? Porque quando a gente vai lá para Marcos capítulo 16, no final, nós vemos depois de Jesus ressuscitado, nós vemos que quando Jesus ele foi morto numa sexta-feira, a Bíblia nos diz que ele, quando foi 3 horas da tarde, ele morreu, Jesus entregou o seu espírito. O judeu só trabalhava até as 6 da sexta-feira, 6 horas da tarde. Depois das 6 era o sabá, eles não podiam trabalhar. Até os dias de hoje eles fazem isso. Então, para que eles pudessem sepultar Jesus, eles tinham no máximo 3 horas para fazer isso. Tanto José de Arimateia como Nicodemos, eles tiveram que correr, eles tiveram que fazer muita coisa para poder sepultar a Cristo. Em 3 horas. Conseguir a autorização, né, dos romanos, conseguir tirar o corpo de Cristo, limpar ali, enfaixar, e levar para a sepultura, rolar a pedra, isso em 3 horas. Eu fiquei imaginando, e o pastor Hernandes ele faz uma comparação que eu achei fantástica quando a gente falava sobre isso, na viagem que nós fizemos a Israel. Ele fala assim que durante aquelas 3 horas, quem sabe, as mulheres que não podiam fazer nada, porque a mulher não podia entrar nesse trabalho, elas ficavam, quem sabe, olhando de fora, de longe. Por quê? Porque todas as fases de Cristo, as mulheres estavam juntos. Nós vemos que quando os discípulos correram, as mulheres estavam lá. Aos pés de Cristo, nós vemos que só João ficou. Mas depois mesmo da morte de Cristo, João também não estava mais, as mulheres sim. Quando no sábado de manhã, elas foram no domingo de manhã, elas foram para o sepulcro, o que aconteceu? Quem foi? Foi as mulheres. Então, ele ficava imaginando assim, e eu achei interessante essa comparação, que sabe as mulheres olhando e falando assim, o que eles estão fazendo aqui está muito ruim, não está legal. Não gira o corpo de Cristo, não fizeram, não colocaram o unguento, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Mas quando chegar no domingo, depois que passar o sábado, que terminaria no sábado depois das 6, a gente vai lá no sepulcro. E vamos fazer o trabalho direito, vamos pegar o corpo, vamos enfaixar direito, quem sabe vamos fazer o que eles não conseguiram fazer. E aí quando nós vemos que no domingo de manhã, elas vão com perfume para ungir o corpo de Cristo, nós vamos ver em Marcos, capítulo 16, e aí elas estão indo, e quando elas chegam diante do sepulcro, a pedra não estava mais lá, a pedra tinha sido rolada. Rolada não para Jesus sair, porque Jesus agora, ele estava no corpo glorificado, ele atravessava a pedra. A pedra foi rolada para que as pessoas pudessem ver que Jesus não estava mais lá. Foi feita por nós, para nós. Mas quando elas chegam, elas se deparam com um anjo, e elas estavam ali, quem sabe, para fazer um trabalho de ungir o corpo de Cristo, mas esse anjo fala assim, olha, o que vocês vieram buscar aqui, não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E aí eu volto aqui para Maria novamente, quando Jesus fala que ela estava preparando ele para a sepultura. É que quem tem sabedoria, quem busca sabedoria, demonstra seu amor em tempo oportuno. As mulheres não ungiram o corpo de Cristo antes da morte, mas Maria ungiu. E ela nunca será esquecida, porque foi no tempo oportuno que ela fez o trabalho que tem que ser feito. As outras não conseguiram fazer isso, mas Maria, agindo, quem sabe, nesse amor para com Jesus, nesse amor de sempre estar aos pés de Cristo, ela fez em tempo oportuno. E por último, quem busca sabedoria será sempre elogiado por Jesus. Versículo 8 diz assim, porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre tendes. E ele fala no versículo 7, disse pois Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Então ele elogiou. Jesus chama o ato de Maria de boa ação. Ele disse que seu gesto deveria ser contado no mundo inteiro, para que a sua memória não fosse apagada. Versículo 9, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Então Jesus, nós vemos que Jesus sabia, né? Em Marcos capítulo 14, versículo 9, ele vai falar isso, e nós vemos que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu aprendo, mais eu adquiro conhecimento, mais eu adquiro sabedoria, e essa sabedoria que vem do alto. Para concluir, nós estudamos, como eu disse no início, sobre o primeiro fundamento, que era a oração. Segundo fundamento, pilar que estou firmado ali na rocha, fé. E hoje o terceiro, conhecimento do alto. Se quisermos ter o conhecimento do alto, precisamos ficar constantemente aos pés de Jesus. Só Ele é capaz de nos ensinar o verdadeiro caminho. Quanto tempo você tem ficado aos pés de Jesus? Todas as vezes que eu vejo Maria na Bíblia, eu leio sobre a vida dessa mulher, eu vejo que ela sempre estava aos pés de Jesus. Quando ela derrama
aquele unguento. E naquela época as mesas não eram como as de hoje, onde tem uma mesa com a cadeira, não. Eram as mesas que ficavam bem próximas do chão, uns 30 centímetros do chão, e as pessoas que ficavam à mesa, eles ficavam sentados em almofadas, reclinados sobre a mesa. Então imagina Maria chegando ali por trás, quem sabe derramando aquele unguento, e a Bíblia fala que quando o unguento estava sobre os pés de Cristo, ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Cristo. Ela sempre estava aos pés de Cristo. Então todas as vezes que eu olho para ela eu vejo isso. Aí eu pergunto, e Jesus perguntava para mim, falava ao meu coração e perguntava: quanto tempo, Miqueias, você tem dedicado e tem ficado aos meus pés? Quanto tempo você tem feito isso? Ou você passa muito mais tempo fazendo outras coisas e deixando de lado estar aos meus pés? Mas a melhor coisa é estar aos pés de Jesus. Quanto tempo você tem dedicado a ler a Bíblia e ouvir sobre Ele, sobre Jesus? A palavra que Jesus me dizia ao estudar esse tema é: temos sido muito negligentes. Estamos como Marta, preocupados em fazer, esquecendo de ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Eu quero muitas vezes fazer muita coisa, mas eu não paro para ouvir Jesus. Achamos que por muito fazer, vamos agradar a Deus, mas esta colocação do trabalho a Deus, muitas vezes colocando o trabalho à frente de Deus, mudando. No momento certo, Maria agiu, ela trabalhou também. E nós vemos que ela vai agir, né? Esse momento, por exemplo, da unção, foi uma ação de Maria. Ela agiu no momento certo, mas ela sempre estava aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é a única coisa necessária e a única experiência da vida que nunca acabará, pois na eternidade nós viveremos aos pés de Jesus Cristo. Que essa palavra pode ter falado ao teu coração e que ela possa mudar a tua vida, como eu peço a Deus que mude a minha. Orar, ter fé e buscar conhecimento do alto são os pilares que eu estou erguendo da minha casa. A série Fundamentos continuará na próxima quinta-feira. Eu peço que vocês orem por mim, orem porque eu preciso de Cristo, porque eu saio daqui desesperado muitas vezes, não sabendo o que eu vou falar na próxima quinta, mas durante a semana Jesus fala no meu coração. Então ore, para que nós possamos sempre trazer a palavra de Deus, e que ela possa surtir efeito, e possa mudar a sua vida, porque é isso que a palavra de Deus nos faz, muda a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.